Olá, o Quer Saber está de volta com Byung-Chul Han. No último vídeo, a gente encerrou lendo, ouvindo vocês e eu lendo uma frase dele. O ser humano se desfaz a fim de sobreviver. Ele alcançará, possivelmente, a imortalidade, mas ao custo de sua vida. E eu falei que ele apresenta, então, no anexo desse livro, Sociedade do Cansaço, um texto que se chama Tempo de Celebração, a festa numa época sem celebração. E aí ele fala, festa significa uma referência aos dias definidos por ações religiosas. As festas ou festivais de hoje são eventos ou espetáculos. Quando eu li isso, eu me lembrei daquela novela, acho que Caminho das Índias, que aí tinha o festival, eles passavam dias, ninguém fazia nada, ninguém trabalhava, ninguém fazia nada assim de trabalho, eles ficavam naqueles festivais, eles preparavam dias, os colares de flores, as tintas, e eram muito alegres, e eram dias em que se suspendia a vida real para celebrar a vida, para celebrar os deuses, para celebrar os vínculos. Isso é a festa, isso é o significado original de festa. Hoje, as nossas festas são eventos. E o Byung-Chul Han, ele faz uma relação muito interessante que eu nunca tinha feito, né? Evento é o que pode vir a acontecer de repente, é o que acontece, é uma eventualidade, é alguma coisa que não se estende no tempo, que não se vincula a nada, é uma eventualidade. E hoje nós temos eventos. Nós usamos a palavra festa hoje, né? Os jovens usam a palavra festa para reuniões. E eles falam assim, eu fui numa festa sábado. Ah, é? Festa de quê? Era aniversário de alguém? Não, uma festa. Não era esta festa que está vinculada a uma suspensão da vida diária para se celebrar alguma coisa que ultrapassa a vida diária. É uma eventualidade, né? A própria sociedade atual perde contato com tudo que é vinculativo, com tudo que estabelece laços. Nós nos isolamos. Nós temos instrumentos para estar conectados. Estamos tecnicamente conectados, mas estamos emocionalmente cada vez mais desconectados. Ontem eu estive numa reunião de trabalho com uma profissional de outra área, mas que temos afinidades, e aí a gente estava falando, as crianças não conhecem a própria cidade. As crianças maiores, 11, 12 anos, elas não se locomovem sozinhas pela própria cidade. Elas não vão às compras, elas não compram nada. E ela falou, a minha filha tem 11 anos, ela já circula sozinha nesta área que ela domina da cidade. Ela domina justamente porque ela já andava a pé, já ia com a mãe, com o pai, com os irmãos mais velhos. Então, tinha que fazer um trabalho da escola, tinha que comprar um material. Ela era a única que sabia ir à loja, que sabia localizar o material na loja. Crianças de 11, 12 anos que não têm ideia de onde ficam as coisas, que não têm ideia da própria cidade, do próprio bairro, que só andam de carro e dentro do carro estão prestando atenção numa tela, não veem a rua, não veem as pessoas na rua, não andam a pé, então não sabem, não têm uma percepção espacial, elas estão cognitivamente prejudicadas pela falta de experiências.
e elas estão vinculativamente prejudicadas porque não tecemos esses vínculos. As pessoas pouco se reúnem nas refeições por causa do ritmo de trabalho, por causa dos horários, né? Foi interessante que essa pessoa falou, eu falei com os pais, olha, ele precisa lavar louça, precisa fazer isso, participar da vida em comum da casa. E a mãe me respondeu, mas isso não faz parte do meu universo. Porque eu tinha falado para ela, mas nem os pais fazem parte, atuam nesse pequeno núcleo a esse nível, né, de ter uma comunidade que funciona unida. E aí ela falou, é verdade, porque eu comentei isso e a mãe me respondeu, mas isso não faz parte do meu universo. Eu me pergunto, essa família não come? Essa família não lava louça? Essa família não ajeita o banheiro? Essa família não arruma camas? Como assim? Né? Então, tudo que nos colocaria em alguma espécie de comunidade, em alguma espécie de vínculo, está sendo esvaziado. Isso aumenta a nossa sensação de isolamento. Isso diminui o nosso vínculo com o divino, com o sagrado, com o que nos transcende, com o que nos ultrapassa. Se isso para você é uma religião, que seja, mas às vezes para você é outra coisa, que seja, mas é preciso que a gente tenha vínculos com alguma coisa que nos transcenda, para que a gente ache sentido nisso tudo que a gente faz, nisso tudo que a gente vive, que dá um trabalho danado. Viver dá um trabalho danado. Eu sou gonzaguiana, né? Eu acho que a vida é difícil, mas é bonita, mas dá trabalho. E se não tem nada que una isso, que reúna isso, que organize isso, que ultrapasse isso, como é que isso faz sentido? E eu vi muito dessas minhas questões nesses 2 livrinhos do Byung-Chul Han, que eu já li, mas ele tem 20 e eu estou na fila dos outros 18, né? E ele fala nesse anexo das celebrações, ele fala, festas e rituais abrem um acesso ao divino, à arte, e é onde entram essas postagens recentes da Denise Fraga, falando da arte como necessária para a nossa vida. Adentramos na celebração da festa como num espaço onde nos demoramos. A essência da experiência de tempo da arte é que devemos aprender a demorar-nos junto a ela. Devemos experimentar, viver aquela sensação, aquela experiência da arte. E ele fala assim, se vivemos numa época sem festa, se vivemos numa época desprovida de celebrações, já não temos mais qualquer relação com o divino. Deve-se viver brincando e jogando, fazendo oferendas, cantando e dançando, para poder despertar a graça dos deuses. Festas e rituais abrem o acesso ao divino. Curiosamente, né, ele continua aqui falando, paradoxalmente, o primeiro sintoma do burnout é a euforia. Lançamos-nos eufóricos ao trabalho. Por fim, acabamos quebrando. Estamos exaustos, destruídos, né? Estamos apagados, queimados, mas começamos eufóricos. Começamos achando que podíamos tudo, que estávamos contra de tudo, que tínhamos que fazer cada vez mais, que tínhamos que ser o empreendimento das nossas vidas. E ele tem uma coisa que muito curiosa, que eu não sabia, né? A palavra cosmético, muito usada hoje, remonta à palavra cosmos, que significa ordem bela,
divina. Usamos cada vez mais cosméticos para alcançar essa ordem bela, essa ordem divina, mas nos afastamos daquilo que nos levaria à experiência do divino, que são os vínculos, que são as experiências demoradas nas festas e na arte. Olha que trágico, né? Olha que trágico. O valor cultual de culto deu lugar ao valor expositivo e ao valor de mercado. Essa intensidade da vida foi perdida. Ela deu lugar ao consumo e à comunicação. Quinfelizmente, Eros deu lugar à pornografia. Hoje em dia, as coisas só começam a ter valor quando são vistas e expostas, quando chamam a atenção. Hoje, nos expomos no Instagram, nas mídias sociais todas, e com isso nos transformamos em mercadoria. Originariamente, a palavra produção não significa fabricação e confecção, mas significa levar para adiante, tornar visível. Se produire significa entrar em cena, mostrar-se. Hoje, nós nos fazemos importantes nas redes sociais. Nós produzimos informações e aceleramos a comunicação na medida em que nos produzimos, nos fazemos importantes. Nós ganhamos visibilidade, expomos-nos como mercadorias. A vida, enquanto total produção, faz desaparecer tanto os rituais quanto as festas. Nos rituais e festas, ao invés de produzir, a gente gasta. E hoje, a gente não faz mais, não celebra mais, não cultua mais, não cultiva mais rituais, né? A gente produz, a gente se produz e a gente não está percebendo que a mercadoria é a gente mesmo. Hoje o capital se submete a tudo, se comercializa cada momento da sua vida. O hipercapitalismo atual dissolve totalmente a existência humana numa rede de relações comerciais. No mundo de hoje, tudo que é divino e festivo ficou obsoleto. A economia sharing está transformando a cada um de nós em vendedor. Nós enchemos o mundo com objetos e mercadorias com vida útil e validade cada vez menores. Aparentemente, temos tudo. Só nos falta o essencial, a saber, o mundo. E eu faço questão de ler para você essa última página do Sociedade do Cansaço, né? Que é profunda e que nos traz um alerta sobre a importância de tomarmos posse de nós mesmos, de sermos nosso próprio lar e com isso defendermos a nossa saúde mental, a nossa possibilidade de descanso e de refazimento, no sentido de a gente se refazer dos desgastes desse empreendedorismo que a gente entrou às vezes sem perceber, mas para a gente voltar a ser os seres humanos vinculados uns aos outros e através uns dos outros, vinculados também ao divino, ao sagrado, à arte. O mundo perdeu sua alma e sua fala, se tornou desprovido de qualquer som. O alarido da comunicação sufoca o silêncio. A proliferação e massificação das coisas expulsa o vazio. As coisas superpovoam céu e terra. Esse universo mercadoria não é mais apropriado para se morar. Ele perdeu toda a relação para com o divino, para com o sagrado, com o mistério, com o infinito, com o supremo, com o elevado.
Perdemos toda a capacidade de admiração. Vivemos numa loja mercantil transparente, onde nós próprios, enquanto clientes transparentes, somos supervisionados e governados. Já é tempo de rompermos com essa casa mercantil. Já é hora de transformar essa casa mercantil novamente numa moradia, numa casa de festas, onde vale mesmo a pena viver. Numa casa de festas, não de eventos, onde vale a pena mesmo viver. Eu espero que desses dois temas tão difíceis, dessas duas divisões que eu fiz do tema saúde mental para o nosso Setembro Amarelo, você tire a esperança de deixar de ser a mercadoria para voltar a ser o dono da festa. E que a gente transforme essa nossa casa, onde moramos todos juntos, numa casa de festas e não de eventos. Numa casa onde a gente faça festas como referência aos dias definidos para as ações religiosas, onde a gente se celebre, onde a gente celebre a vida, onde a gente reencontre o sentido para a vida que temos e que não é mercadoria. Eu espero que a gente defenda a nossa própria saúde mental e a nossa própria capacidade de transformar o mundo num lugar bom para se viver de novo.